Olá, tudo bem? Vamos falar aqui da nossa terceira aula deste curso básico de terapia de casal. E importante você saber que temos duas aulas anteriores, uma de resolução de conflitos, outra de comunicação. E aqui nós vamos trabalhar os pontos essenciais que devem ser trabalhados em qualquer terapia de casal, tá bom? Informação relevante para a transformação e melhora da sua vida. Antes, a vinheta. Ok, aqui estamos. Abordamos na primeira aula o tema comunicação, na segunda aula abordamos o tema resolução de conflitos e hoje vamos falar de intimidade. E este é um tema que fala muito da questão emocional. E mais uma vez, essa questão emocional, ela não é um assunto que tratamos de maneira completamente racional. Ela é preciso entender a composição emocional de cada um, as necessidades, os trabalhos, os esforços emocionais de cada pessoa, para entender como esse casal está se colocando frente um ao outro, tá ok? Então, nós vamos abordar aqui 5 pontos importantes. O primeiro deles é a dedicação de tempo, aqui, ó. Este é um dos aspectos importantes, porque a rotina diária pode ser muito estressante e muitas vezes afetar essa conexão emocional. E aqui eu quero conversar um pouco sobre isso com você. Eu já trabalhei com vários casais que no diálogo individual ou mesmo no encontro frente a frente, eles dizem que necessitam dedicar o tempo, eles têm da forma racional, a consciência de que é necessário mais tempo para cultivar a relação. Mas a hora que ele vai para o procedimento do dia a dia, ele deixa o dia a dia tomar conta de tal maneira que ele não consegue investir de maneira significativa num processo de tempo, de agenda, de escuta, de cuidado para com o outro. Então aqui nós temos uma grande dificuldade em alguns indivíduos. E o processo de terapia aqui tem toda uma especial importância, por quê? Porque quando se depara com esse entendimento lógico, a gente precisa dedicar tempo para o casal, mas a hora que vai para a vida eu não consigo abrir espaço na minha agenda para esta vida, o que acontece? Eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma alteração de comportamento, de valores, de forma de comunicação, de atitude, de organização pessoal. E tudo isso é trabalhado dentro do que compõe aquele indivíduo, dentro da estrutura da psique, da personalidade daquele indivíduo. Por isso a terapia é essencial. É claro que você escutar que eu falar, não, é preciso criar mais tempo um para o outro, criar programas de casal, para criar convívio de casal. Mas se a pessoa não consegue fazer isso efetivamente na vida, é preciso fazer esse trabalho interno de transformação. E é aí que existe a necessidade de uma conversa pessoal, de um diálogo pessoal, para verificar essa abertura para essa mudança. Porque se o casal tem alguma dificuldade e ele enrijece cada um no seu comportamento, há pouca chance de fazer os ajustes necessários, né? Então nós temos aqui, olha, eu acho que tá ruim para você ver, né? Eu vou aumentar um pouquinho para facilitar aqui, ó, pronto, melhorou, né? Então dedicar tempo é um. Manter a paixão. Aqui tem uma questão interessante que como manter esse calor, esse carinho, essa chama acesa, né? Que se fala da paixão. Então, falando sobre isso, quando a gente caminha para um relacionamento que vai ganhando força, a rotina, ganhando o dia a dia, algumas coisas são deixadas de lado, por causa até das pressões, das necessidades, o que o mundo cobra. E aí é necessário estabelecer
alguns momentos de carinho, de cuidado, de brincadeira. E que a mente racional não compreende muito isso. A mente racional acha isso um pouco bobeira. Falar mimimi, diminutivo, amorzinho, né? Tem pessoas que têm uma certa resistência com isso. Então o importante é valorizar esses momentos. E aí você fala, mas não, no dia a dia eu tenho que ser racional, eu preciso terminar logo aquilo, eu preciso fazer aquelas tarefas, nós precisamos fazer supermercado e outras coisas. Aí é importante ter rituais, manias, hábitos, aonde esse mimimi, esse cuidado, esse carinho, esse jeitinho, ele tem o seu espaço. Então, é importante sim esse estado de delicadeza, esse estado de gesto sensível e ter rituais que sustentem isso, porque é isso que vai alimentar o fogo da paixão, o interesse de um pelo outro, porque você disponibilizou, né, um espaço para que esse emocional fale através desse cuidado. E aí isso alimenta o interesse, o fogo da paixão, né, a vontade de estar com aquela pessoa, porque você não tem aquilo no mundo. Você tem aquela proximidade com aquela pessoa, tá bom? Vamos ao próximo item. Temos aqui o cotidiano, né, que é algo importante. Na rotina diária é preciso, normalmente ela afeta mesmo a questão do relacionamento. Então é importante você trabalhar de uma maneira que você tenha mantido dentro do cotidiano, e aí nós vamos falar de hábitos aqui. Esses hábitos são estruturas na sua agenda que você coloca para que a sua agenda permita esse espaço da intimidade, permita a paixão. Então, porque se você deixar racionalmente, o cotidiano atropela o emocional. O racional, ele se auto-justifica de uma maneira muito fácil. Então, é importante você trabalhar de maneira a incluir o relaxar, o estar junto, criar racionalmente dentro do cotidiano espaços para que esse emocional seja vivido, seja trabalhado. E, teoricamente, aqui você pode dizer, faz sentido, mas você estabelecer isso no seu dia a dia não é simples, porque a tua mente racional, as influências, os diálogos, as maneiras como tratamos uns aos outros, não costuma dar muito espaço para essa possibilidade, tá bom? Então é importante isso. O outro ponto, criar conexão emocional. E aqui tem algo que a gente já vem trabalhando da comunicação, que é a condição de escuta, para que o outro tenha segurança em relação a você. E aqui eu vou falar com vocês de algo importante sobre a questão de conexão emocional, até porque está diretamente relacionado à intimidade. Foi um dos ensinamentos que o meu professor Tignatan deu numa palestra que foi muito valioso. Assim, eu utilizo muito isso nas terapias de casal, que é a questão de perceber que o nosso corpo físico, ele é um depositário de emoções. Então nós temos regiões do corpo que são mais sensíveis que outras, que nós permitimos o toque, nós gostamos do toque, que nós queremos, né, o cafuné, que nós queremos a mão dada. Existem, então, regiões no corpo físico que são regiões de cuidado emocional. E quanto maior a intimidade, por isso essa questão do desnudar-se, quanto maior a intimidade, você mostra mais profundidade emocional que existe no seu corpo. Você expõe mais o seu corpo, você expõe a sua intimidade para o companheiro. Por isso que aqui a palavra-chave para que haja conexão emocional é criar um sistema de segurança. Então é preciso vários e vários comportamentos para alimentar esse sistema de segurança, para que essa pessoa se sinta disposta a abrir-se
a abrir-se para essa intimidade, a perceber que se eu deixar essa pessoa ser íntima, se eu deixar essa pessoa saber os meus segredos mais profundos, eu não serei traído, eu não terei desconfiança, eu posso confiar naquela pessoa. E isso vale muito tudo que a gente falou até aqui nas aulas anteriores, nas 2 aulas anteriores. Se você é agressivo, se você você é uma pessoa dura com o parceiro, se você é uma pessoa que tem dificuldades, né, de deixar outra pessoa confortável, você vai criando na outra pessoa, sem ela querer mesmo, é algo instintivo, um sistema de segurança, de receio. E aí, detalhes mais profundos vão ser mais difíceis de serem compartilhados, de serem trocados. E isso não é algo tão racional assim, isso é algo que é cultivado, é algo quase biológico. Quando eu falo biológico, vamos pensar na agricultura. A gente prepara a terra, a gente planta, semeia, né? Espera, né, o tempo, o calor, a água, os nutrientes da terra nutrirem a semente. Existe um processo, e é a mesma coisa com esse processo de abertura emocional. Por isso, não adianta, muitos casais vêm para a terapia e falam, eu quero que ele me trate assim, eu quero... mas ela não confia em mim, fulano faz isso, fulano... Eu preciso de dar tempo, eu preciso cuidar deste terreno para que esse processo desabroche, né? Então, o tempo do emocional, ele é muito mais biológico do que a razão gostaria. Então, é importante você entender isso, que isso é fundamental para a conexão emocional, tá bom? Depois, nós temos diálogo e empatia, que é base para... E aqui é o diálogo íntimo, um diálogo aberto, é um diálogo, não o diálogo da comunicação do dia a dia, o diálogo racional, mas a possibilidade de falar tranquilamente com o outro, a possibilidade de trocar com o outro, a possibilidade de ter uma troca sendo recebida, a opinião do outro sendo avaliada, a opinião do outro sendo considerada. Não que você vai obedecer completamente a outra pessoa, não é isso, não é uma obediência cega que estamos falando aqui, mas que você escuta, que você respeita a opinião do outro, mesmo que você, muitas vezes, o outro não vai direcionar exatamente o que um vai fazer, o que o outro vai fazer, ou as decisões do casal e da família, que seja só de um lado ou só do outro lado, não, mas que seja validado, que cada um possa colocar na mesa as suas cartas, possa apresentar as suas ideias, as suas posições. Mesmo que às vezes as nossas posições são despreparadas, são incultas, né? Então, de você falar, olha, falta informação, falta embasamento, falta veracidade nessa... E aí isso vai sendo melhorado com o tempo, vai sendo aperfeiçoado, né? Mas se você faz um fechamento nesse diálogo mais profundo, o que costuma normalmente acontecer é as pessoas começarem a acessar todos os tipos de diálogo, não só o íntimo, acessa também inclusive os diálogos das coisas mais banais. E aí às vezes probleminhas bobos do dia a dia, coisas simples de se resolver, tá ali o casal entrando num conflito tremendo, mas é que o problema foi gerado lá num fechamento de diálogo emocional. E aí não conseguem resolver nem que hora, o jeito que coloca o despertador, né? Casal brigando por causa quando você ficou 2 minutos a mais no banheiro. Então, sabe, coisas desse tipo que podem ser resolvidas quando, tá bom? Eu quero deixar especialmente possibilidades de aprofundamento para você. Claro, você quer que a sua condição, a sua situação de vida seja devidamente trabalhada, todos esses quesitos, a terapia é o melhor processo. Você quer entender um pouco mais, desenvolver, né, estruturas mentais de maior valorização da relação? Este livro aqui, Relacionamentos em Plena Paz, está disponível na Amazon, tá? Para você, em formato de e-book. Ou você pode comprar ele na Amazon.com, né? Eles editam esse livro para você e entregam, tá? Ele está até num preço especial para que você paga muito mais frete, porque o valor dele é mínimo, né? Para que você tenha acesso. Ou se você gostar do livro, existe na Universidade de Ciência Meditativa um curso sobre esse livro, um curso introdutório sobre esse livro, gratuito. Você faz o cadastro lá
na Universidade de Ciência Meditativa, faz a entrada lá no site cienciameditativa.com, você faz e você tem acesso gratuitamente, não custa nada para você, o curso sobre este livro, tá? Um curso introdutório sobre os pontos abordados deste livro. Agora, se você quiser saber mais sobre comunicação não violenta, desenvolver uma comunicação mais gentil, mais delicada, o curso de resolução de conflitos e comunicação não violenta está disponível. É um curso pago, ele faz parte do pacote de cursos, você paga uma inscrição, você tem direito a todos os cursos ali da Universidade de Ciência Meditativa. Também está lá disponível no site, tá bom? Terminamos aqui o nosso terceiro encontro, terceira aula, e na sequência, né, vamos disponibilizar a quarta aula, que será sobre compromisso e sustentabilidade, tá? Como garantir que a relação tenha mais força, mais estrutura, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.